Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1202 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1202 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e São Paulo. O Flamengo está em primeiro colocado e o São Paulo está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Flamengo, 3 empates e 5 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, seco, coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Novo Horizontino e América Mineiro. O Novo Horizontino está em terceiro colocado e o América Mineiro está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Novo Horizontino, um empate e 1 vitória do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino e empate, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Vitória. O Internacional está em 17º colocado e o Vitória está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Internacional, 3 empates e 6 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional, seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série C, São Bernardo e Ponte Preta. O São Bernardo está em 9º colocado e a Ponte Preta está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do São Bernardo, 4 empates e 2 vitórias da Ponte Preta. Já nos últimos 5 jogos do São Bernardo nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pelo Brasileiro Série B, Paysandu e Atlético Goianiense. O Paysandu está em 17º colocado e o Atlético Goianiense está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Paysandu, 2 empates e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Paysandu nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Paysandu e empate, duplo fechado. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco da Gama está em 13º colocado e o Botafogo está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Vasco da Gama, 3 empates e 6 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Botafogo, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Goiás. O Atlético Paranaense está em 6º colocado e o Goiás está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Paranaense, 1 empate e 6 vitórias do Goiás.
Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense, seco, coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia está em 5º colocado e o Atlético Mineiro está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, 5 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia e Atlético Mineiro duplo aberto. Nono jogo pelo Brasileiro Série B, Chapecoense e Remo. A Chapecoense está em 12º colocado e o Remo está em 5º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Chapecoense nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 10º jogo pelo Brasileirão Série C, Figueirense e Náutico. O Figueirense está em 13º colocado e o Náutico está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Figueirense, nenhum empate e 6 vitórias do Náutico. Já nos últimos 5 jogos do Figueirense nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Figueirense, seco, coluna 1. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Bragantino. O Corinthians está em 10º colocado e o Bragantino está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Corinthians, 3 empates e 7 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino, seco, coluna 2. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e Ferroviária. O Criciúma está em 16º colocado e o Ferroviária está em 13º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro está em 2º colocado e o Grêmio está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 6 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro, seco, coluna 1. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza está em 18º colocado e o Ceará está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 8 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza e empate, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.